Fala, galera! Tá chegando a hora, hein? Terça-feira tá chegando. Só que antes disso, tem o jogo de hoje contra o Volta Redonda, tá? Fluminense e Volta Redonda. Flusão defendendo a liderança do Campeonato Carioca. Não esquece, segue o líder, hein? Então a vitória de hoje é importante, mas a gente vai entrar aí com um time reserva, será? Um time alternativo? Olha, que quando eu colocar a escalação do Fluminense aqui na tela para vocês, quem assistiu o nosso vídeo aqui de ontem à noite sabe. Vocês viram lá, né? Eu numa confraternização, no restaurante, numa festa, parei tudo para poder trazer o conteúdo para vocês. Então quem assiste todos os vídeos aqui do canal já sabe qual é o time do Fluminense. Se por um acaso você não assistiu, obviamente eu vou trazer tudo aqui para você. Time do Fluminense, time do Volta Redonda, a arbitragem, aonde vai passar o jogo, tudo mais. Fica ligadinho aqui. Esse time do Fluminense que vai jogar hoje, se fizer um X1 com o time do ano passado, não sei não, hein? Se fizer com o time de 2020, ganha. Se fizer com o time de 2009, 2019, 2018, 2017, ganha. É um time reserva, que é considerado reserva, mas com muitos jogadores ali que, na minha opinião, teriam que ser titulares da equipe que vai jogar terça-feira lá, tá? Então fica ligadinho aqui no final que eu vou trazer tudo para você. Queria pedir carinhosamente só para você se inscrever aqui no canal. Verifica lá, vai. Às vezes você assiste os vídeos, acha que é inscrito e não é. O YouTube passa a te recomendar, né? Verifica direitinho se você não está inscrito aqui no canal. Siga o nosso Instagram. A partir da madrugada de domingo para segunda, eu vou encher o Instagram de conteúdos, stories, tudo mais. Então vale muito a pena seguir o nosso Instagram, que vai ter conteúdo lá exclusivo. Se você puder ser membro do canal, você ajuda pra caramba também, porque a gente vai fazer agora viagens pelo Brasil e pela América do Sul, acompanhando o Fluminense, onde o Fluminense for jogar. Então eu preciso muito da sua ajuda. Então quem puder ser membro, eu agradeço bastante, tá legal? Mas vamos começar pela lista dos relacionados, galera. A lista dos relacionados, ela tem algumas surpresas para esse jogo de hoje, tá? Então vamos acompanhar aqui direto a lista dos relacionados. Vamos lá. Se o Fluminense está jogando com uma equipe reserva, quem será o reserva dos reservas? Vamos acompanhar agora. Fábio, Marcos Felipe e Muriel. Eu sempre explico aqui nos vídeos que é relacionado 3 goleiros, relacionado, só fica um no banco normalmente, porque no aquecimento vai que um goleiro sente. Aconteceu algo parecido no último jogo contra o Nova Iguaçu. O Nino sentiu uma lesão, o pubis, no aquecimento. Vai que um goleiro sente o aquecimento. Aí como é que faz? Só vai se for 2 relacionados, né? Um agarra e fica sem goleiro no banco. Acontece alguma coisa durante o jogo. Ah, André, é difícil. Difícil? O Nino sentiu no aquecimento, o David Duarte substituiu o Nino e sentiu uma lesão aos 15 minutos de jogo. Ou seja, é perfeitamente possível acontecer com o goleiro também. Por isso que vai 3, tá? Zagueiros hoje, só teremos 3 zagueiros relacionados. Só que hoje o Fluminense, já te antecipo, se você não assistiu o vídeo de ontem, o Fluminense vai jogar no 4-4-2. Então vai jogar somente com 2 zagueiros. Então o Matheus Ferraz é a novidade, digamos assim, não é muito relacionado, mas o Nino tá fora, se recuperando para jogar terça. David Duarte machucado. O Luan sofreu uma cirurgia, também tá afastado. Sobrou só o Matheus Ferraz. Então o Matheus Ferraz fica no banco de reservas hoje, pode fazer a sua estreia, caso venha entrar aí ao longo do jogo, tá? Laterais, e aí nós temos novidades, hein? O Calegari, que será o titular. Danilo Barcelos voltou a ser relacionado, já que o capitão Moldávia não vai jogar, vai descansar para esse jogo para terça-feira, já que ele é o titular absoluto da equipe. Johnny, galera, pela primeira vez sendo relacionado. Para quem não acompanha a base do Fluminense, o Johnny é o lateral direito da equipe sub-20, que disputou a Copinha. Muitos torcedores do Fluminense pedindo para o Abel dar uma chance ao Johnny, e aconteceu, ó. Tá sendo relacionado pela primeira vez, tá? Samuel Xavier, então o Fluminense ele vai com 3 laterais direitos para esse jogo. Calegari, Samuel Xavier e Johnny. E o Pineda. Pineda tá de volta, recuperado da lesão, e já adianto para você, será titular. Já adiantei 2 posições aí, ó. O Calegari e o Pineda serão os titulares para o jogo de hoje, tá? No meio-campo, galera, Gabriel Teixeira. Biel vem sendo relacionado constantemente, depois que a venda dele lá não deu certo. Ainda não teve uma chance no time. Vamos ver se hoje ele consegue entrar. John Arias, Martinelli, Natan, Nonato, Paulo Henrique Ganso, a Ave, o Wellington e Iago Felipe, tá? Todos esses meio-campistas aí relacionados. No ataque, mais uma novidade. Alexandre Jesus está sendo relacionado pela primeira vez
pelo Abel nesse Campeonato Carioca. Caio Paulista, Germancano e Matheus Martins. Ou seja, o William Bigode e Fred nem relacionado foram. Na verdade, esse time do Fluminense ele tá bem jovem, né? Nós não temos aí o Felipe Melo, o David Braz. Quando eu digo jovem, em relação à idade também, mas eu quis dizer experiência dentro de campo. Tá? Aquela maturação. É um jogo relativamente tranquilo pelo Campeonato Carioca. Talvez não seja necessário aquela experiência, aquela catimba. Lembrando que o arquirrival da Lagoa foi na FERJ reclamar que o Fred e o Felipe Melo perturbaram a arbitragem e tal, influenciaram. É sobre isso que eu quero dizer, tá? Felipe Melo, David Braz, Bigode e Fred ausentes, nem relacionados para o jogo de hoje, mas não serão problema, estarão aí na lista dos relacionados para o jogo de terça-feira, tá? Vamos acompanhar a escalação do Fluminense, tá? Vamos lá. Como eu antecipei para vocês ontem, Marcos Felipe é o goleiro. Galera, o que eu entendo com essa escalação para o jogo de sábado, tá? O Abel já vinha falando ao longo dos últimos dias, ao longo dos últimos 10 dias pelo menos, eu acho que depois do clássico contra o Botafogo, ele definiu ali qual seria o time titular para disputar o jogo contra o Milionários no dia 22 na altitude, tá? E o Abel já vinha falando que a equipe que entraria sábado seria uma equipe totalmente reserva, já que ele não poderia correr o risco de perder nenhum jogador para o jogo de terça-feira contra o Milionários, daqui a 3 dias, tá? O Marcos Felipe sendo titular contra o Volta Redonda, eu entendo muito que o Fábio será titular contra o Milionários. Tudo bem que o goleiro se desgasta menos, quanto mais no jogo contra o Volta Redonda, os jogos contra as equipes pequenas no Rio de Janeiro, o Fluminense tem sofrido muito poucas finalizações contra seu gol. Então, assim, em relação a desgaste, o Marcos Felipe não vai se desgastar muito. Algumas pessoas defendem a teoria que ele está jogando hoje para ganhar ritmo, já que ele ficou fora dos 2 últimos jogos, será titular na terça. Outros acham que por ele estar jogando hoje, o Fábio será titular. No gol, eu ainda não consigo definir, tá? Para mim tem um grande ponto de interrogação. Tô na dúvida, mas acredito, pelo fato de Marcos Felipe estar jogando hoje, que o Fábio possa ser o escolhido pelo Abel para jogar contra o Milionários. Para mim isso está aberto ainda, tá? Vai jogar com uma linha de 4, não vai jogar com 3 zagueiros, tá? Manuel e Lucas Claro vão fazer a dupla de zaga. Lembrando que essa dupla foi titular durante ano passado, quando o Nino estava na seleção, nas Olimpíadas. Essa foi a dupla titular do Fluminense, tá? Olha como é que a nossa equipe cresceu de produção, né? O Lucas Claro e o Manuel foram titulares durante vários jogos, antes do David Braz assumir a titularidade no lugar do Lucas Claro e do Nino voltar das Olimpíadas. Então a zaga ali não tem problema, tá? Calegari e Pineda, na opinião de muitos torcedores, poderia inclusive ser a dupla de alas laterais titulares do Fluminense. Pineda jogou muito pouco tempo, jogou só 15 minutos, sentiu a lesão, saiu, ficou de fora vários jogos, tá voltando hoje. Vamos ver se ele consegue mostrar. Ainda não vou cobrar do Pineda uma performance alta, porque ele zerou praticamente a preparação física dele na pré-temporada devido à lesão e vai recomeçar tudo de novo hoje. Vamos avaliar. O Calegari, eu não tenho dúvida, tá? Apesar de não ser o lateral dos meus sonhos, comparado ao Samuel Xavier, Calegari titular, tá? 4 no meio-campo. E tirando o Wellington, que você já tá vendo na tela aí, o meio-campo vai ser composto ali pelo Wellington Nonato, Natan, e o Natan jogando na posição que ele mais se destacou no Atlético Mineiro, que não é como camisa 10, é como um volante que se aproxima bastante do gol, o famoso camisa 8. Então, pela primeira vez hoje, o Abel vai colocar ele nessa função, ou será que não? Vai colocar ele aberto pela esquerda, que nem ele colocou contra a Portuguesa? Vamos ver, tá? E o Paulo Henrique Ganso de camisa 10, ganhando aí a sua primeira chance como titular. Se você tira o Wellington aqui e coloca o André, por exemplo, ou até o Martinelli, eu já vi muitos torcedores do Fluminense pedindo esse meio-campo, esse quarteto como titular da equipe. Deixa a tua opinião aqui se você concorda ou não, tá? Mas essa equipe do Fluminense que está entrando em campo hoje, reserva, é muito forte, galera. No ataque, Germancano e John Arias. Aí, pra mim, tá claro, tá? O fato do Germancano estar jogando hoje, e aí não tem dúvida nenhuma, o Fred será titular na terça-feira. A não ser que o Gano hoje faça um hat-trick, meta 4, 5 gols. Aí ele pode colocar uma pulga atrás da orelha do Abel, mas o fato do Germancano com 35, quase 36 anos, tá começando o jogo hoje como titular, deixa claro que o Fred será titular contra o Milionários, assim como o William Bigode e o Luiz Henrique, tá? O Fluminense deve entrar em campo contra o Milionários num 3-4-3. Mas isso aí é a partir de amanhã. Domingo, segunda e terça a gente só fala disso.
Hoje vamos falar dessa equipe aqui que vai enfrentar a Volta Redonda. Então veja essa equipe, galera. Uma equipe muito forte, tá? Eu acho que se jogasse essa equipe com a equipe que terminou o Campeonato Brasileiro 2021, bateria de frente. Ganharia da equipe de 2020. 19, 18 e 17, então nem se fala, tá? Tem muita equipe da Série A com o time principal que não tem um time reserva tão forte quanto esse aí. Vocês concordam? Ou acham que eu tô exagerando aí em relação a isso? O que você acha? Vou passar agora informações aqui rapidamente, galera, sobre o Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, ó, sobre o Volta Redonda, nosso adversário de hoje. Para o confronto técnico, Neto Colucci poderá contar com o meio-campo Marcos Júnior, que retorna de suspensão e foi substituído por Pedro Tomás na goleada sobre o Audax. Tá? Volta Redonda ganhou, não perdeu, ganhou de goleada. Por outro lado, o zagueiro Gilcinho está suspenso e deve dar lugar a Davidson ou Grasson no setor defensivo. Provável equipe do Volta Redonda que vai entrar em campo hoje: Luiz Felipe no gol, Júlio Amorim, Alemão, Davidson ou Grasson e Ailton, fazendo a linha de 4 ali, Marcos Júnior ou Pedro Tomás, e Tinga, Caio Vitor e MV. No ataque, Pedrinho e Lelê. Essa é a equipe do Volta Redonda, que vai entrar em campo aí para enfrentar o Fluminense, e a equipe do Volta Redonda não está conseguindo repetir a performance dos anos anteriores, tá? A equipe do Volta Redonda, entre os pequenos, era a que mais conseguia incomodar um pouco ali os clubes grandes. Esse ano o Volta Redonda está brigando pelo rebaixamento. Enquanto o Fluminense é líder do campeonato, o Volta Redonda é apenas o 10º colocado, tá? Não esperem, pelo menos eu não espero, tá? Uma goleada, que a gente já sabe qual é o time do Fluminense no Campeonato Carioca, né? Famoso 1-0. Famoso 1-0, garante 3 pontos. Vamos viajar para a Colômbia, líder do Campeonato Carioca. É isso que eu espero. Se vier mais do que isso, se conseguir performar, jogar muito, dar show, ótimo. Eu sei que a minha cabeça tá na terça-feira na Colômbia. Vocês acham que a dos jogadores também não tá? Porque muitos jogadores aí, John Arias, Germancano, né? O que mais? Deixa eu botar aqui de novo pra gente poder ver a escalação do Fluminense, ó. Quem é fato que vai jogar contra o Milionários? Entrar ao longo do jogo, né? Nós temos aí o Germancano, é certo que vai entrar ao longo do jogo no lugar do Fred. O John Arias, grandes possibilidades. O Natan ou o Ganso? O Ganso é mais difícil, o Ganso quase não entra, né? Mas o Natan tem grandes possibilidades, tá? O Marcos Felipe pode ser o titular. Ou seja, vocês acham mesmo que os jogadores vão dar tudo em campo hoje para correr risco de lesão e ficar de fora, inclusive da viagem? Se esse cara se machuca hoje, dependendo da lesão, ele da Luz Brasileira e volta para casa. Ele nem vai pro Galeão, tá? Então eu espero que o Fluminense hoje jogue o suficiente para vencer o jogo, mas não espero nada acima disso. Vai golear, tem que massacrar porque o Volta Redonda é o 10º colocado. Não espero nada disso não, tá? O jogo vai ser às 7 horas da noite no Estádio Luz Brasileiro e terá transmissão apenas do pay-per-view do Campeonato Carioca ou da Flu TV Play. Não vai passar na TV aberta e nem nos canais de streaming. Não vai passar, tá? Então fica ligadinho se você quiser assistir o jogo para você não se perder. Já estou te passando o bizu aqui da onde será transmitido, tá? Teremos a nossa live pré-jogo hoje, direto do Estádio Luz Brasileiro, e eu vou apresentar uma forma diferente de fazer live hoje para vocês, que eu vou testar o meu equipamento que eu vou usar lá na Colômbia. Lembrando para quem não sabe, ou avisando para quem não sabe, que eu estarei embarcando aí na madrugada de domingo para segunda para a Colômbia, e segunda, terça e quarta, os conteúdos serão todos gravados de lá. Então hoje eu vou fazer um teste final com o meu equipamento e vamos ver se vai ficar bacana, se você vai gostar do conteúdo, tá legal? Então te espero às 5h30 da tarde hoje na nossa live pré-jogo aqui no canal, tá legal? Fiquem com Deus, galera, um forte abraço e saudações tricolores.